Olá, meus amigos, estamos de volta para mais um encontro do nosso curso livre de Espiritismo. Nesta semana, o nosso objetivo é analisarmos algumas modalidades de manifestação mediúnica. Essas modalidades, nós sabemos, são diversas, mas no encontro desta semana, nós vamos nos concentrar em algumas delas. Começando com a psicofonia, que é a manifestação mediúnica por meio da qual uma entidade se utiliza da palavra para se comunicar com os encarnados. Este tipo de manifestação mediúnica, que algumas pessoas chamam de incorporação, é muito importante nas reuniões de desobsessão que são realizadas nas casas espíritas. Nestas reuniões, a entidade é trazida até o centro, se manifesta por meio da palavra e trava um diálogo com um encarnado, recebendo assim orientações para que possa mudar o seu estado mental e comece a caminhar. Recebe também o amparo dos benfeitores espirituais, que em última instância são aqueles que dirigem essas reuniões mediúnicas nas casas espíritas. Nós temos também a clarividência. A clarividência define aquelas manifestações nas quais o médium é capaz de enxergar as entidades. Temos também a clareaudiência, que é aquele tipo de mediunidade no qual o médium ouve os espíritos. Nós temos também uma outra modalidade de manifestação mediúnica chamada de aparição tangível. Ou, se preferirem, nós podemos utilizar o termo que ganhou maior notoriedade para definir esse tipo de manifestação mediúnica: materialização. Neste tipo de manifestação mediúnica, a entidade se materializa e nós podemos inclusive tocá-la, utilizando-se do ectoplasma, que na verdade é o fluido vital do médium. O perispírito do desencarnado se adensa e ele se materializa, pode ser tocado. William Crookes, que é um físico do final do século XIX, um físico inglês, se interessou pelos fenômenos espíritas e realizou diversas experiências registradas numa obra intitulada Fatos Espíritas. Ali ele documentou essas aparições tangíveis, ele documentou essas materializações, tem inclusive registro fotográfico do espírito que se materializou, de modo que aqueles que têm curiosidade acerca deste tema podem consultar esta obra, Fatos Espíritas. Temos ainda a mediunidade de cura. A aplicação dos passes magnéticos reforça bem este tipo de mediunidade. O que acontece na aplicação de um passe magnético? O médium de cura transmite ao encarnado o seu fluido vital, associado a fluidos que são trazidos pelos benfeitores. E essa transmissão de energia, se vocês preferirem esse termo, ou de fluidos, que é o mais apropriado, é capaz de estabelecer um certo equilíbrio do nosso organismo. Por fim, nós vamos nos referir à psicografia. A psicografia, cujo maior expoente no Brasil foi Francisco Cândido Xavier, tem 3 modalidades. Nós temos a psicografia mecânica, quando o espírito se utiliza da mão do médium e escreve diretamente a sua mensagem. De outro lado, nós temos a mediunidade de psicografia intuitiva. É quando o médium ouve o que o espírito tem a dizer e registra, e escreve. E temos uma modalidade intermediária entre a mecânica e a intuitiva, que se chama semimecânica. Porque na mecânica o médium escreve
sem saber o que está escrevendo. Mas na semimecânica, ele escreve ao mesmo tempo que ele está escrevendo, ele toma contato ali com o teor da mensagem, não é verdade? Então são 3 os tipos de mediunidade no campo da psicografia. Temos diversos outros tipos de mediunidade, mas decidi me concentrar nestes que são os mais conhecidos e mais importantes para que a gente, pelo menos em caráter introdutório, conheça um pouco acerca das manifestações mediúnicas. Certo, meus amigos? Na próxima semana conto com todos vocês para mais uma aula do nosso curso livre de Espiritismo.